Muitos pais que trabalham fora e não têm como deixar os filhos pequenos em casa sozinhos, por isso as creches e os hotéisinhos são alternativas para essas famílias. Jaqueline é mãe de Arthur, de 2 anos, e da pequena Alice, de apenas 5 meses. Ela e o marido passam o dia fora, trabalhando. Por isso, Arthur e Alice ficam em um berçário. O que você levou em consideração quando foi escolher o local para deixar seu filho? A princípio, um lugar seguro, e que a escola pudesse transmitir os mesmos valores que a família tem e que pudesse dar o carinho, o afeto que a gente, como pai, a gente se preocupa, e dar, que fosse realmente uma extensão da nossa casa, que fosse um local onde eu pudesse trabalhar e não ficasse preocupada, sem saber se comeu, se não comeu, se dormiu. Então, assim, é essa segurança realmente que a gente queria. A bancária precisa desembolsar mais de um salário mínimo por mês para pagar o hotelzinho dos filhos. Apesar do alto investimento, ela diz que vale a pena. Só em você ter segurança de saber que seu filho vai estar lá, guardadinho, vai ter o amor, o afeto, o carinho que realmente eles merecem, é maravilhoso. Os hotéisinhos e creches são opções para os pais que trabalham durante todo o dia e não têm com quem deixar os filhos. Esse berçário, por exemplo, tem capacidade para 50 crianças de até 2 anos de idade. O trabalho é personalizado. Nós trabalhamos de acordo com a necessidade das famílias. Ou seja, o período que o pai está trabalhando, ou a mamãe também, esse período a criança pode estar conosco. Aqui, os pequenos podem passar o dia brincando e aprendendo as primeiras lições básicas de convivência. Na hora de escolher um lugar onde deixar seu filho, é preciso prestar atenção em alguns detalhes, como a documentação da creche, tamanho da equipe e a higiene do local. Além disso, a gestora do berçário que visitamos deixa uma dica para os pais. Os pais primeiro tem que ter esse olhar crítico, certo? Olhar de observação. A confiança, o ambiente, como ele é, se ele é prazeroso, certo? Se a criança vai gostar, principalmente se a criança vai adaptar. E você sabe quais são os cuidados que devem ser tomados na hora de escolher a creche ou o hotelzinho que seu filho vai ficar durante o dia todo? A gente chama Jadir Souza de novo para tirar essas dúvidas com a gente ao vivo. Jadir, é com você. Juliano, eu ainda não sou pai, não tenho tanta experiência com crianças, viu? Por isso, para tirar essas dúvidas, a gente convidou a psicopedagoga Eliette Maia, ela que vai nos ajudar, Eliette Maia, ela que vai nos ajudar a tirar essas dúvidas. Eliette, muito obrigado pela entrevista. Primeira coisa, o pai chegou. O que deve observar na creche, no berçário, no hotelzinho? Boa tarde. Antes de tudo, conhecer a creche, conhecer o hotelzinho, fazer todo esse trabalho de observação. A criança está no processo de desenvolvimento físico, motor, cognitivo, e ele precisa de espaço. Então, como é a infraestrutura desse espaço se atende às necessidades da criança? Então, primeiramente, segurança, buscar uma boa infraestrutura. Certo? Esse local onde vai receber essa criança, ele está adaptado a receber essas crianças. Então, a segurança em primeiro lugar. Segundo, a gente pode pontuar essa relação entre os pais com a instituição, uma parceria. Tem que ter um canal aberto de confiança e de segurança. Então, os pais têm que se sentir seguros e confiantes nessa creche que está buscando. Eliette, a criança vai ficar o dia todo, muitas vezes fica o dia todo, os pais ficam trabalhando, mas é importante chegar à noite ou chegar no fim da tarde e ter um horário com a criança para poder perceber o comportamento dela. Isso diz muito de como foi o dia dela? Com certeza, tem que ter o feedback da criança também. Muitas vezes ela não verbaliza, mas ela apresenta em atitudes, em mudanças comportamentais ou até psicológicas. Então é importante que nesse retorno, quando a criança está voltando para casa, que os pais procurem um momento propício para conversar, para saber como foi o dia, como foi a rotina com as pessoas, a relação com essas pessoas, quem são essas pessoas. Percebeu que há algo errado, estranho, qual é o primeiro passo? Procurar a direção, a coordenação da instituição e estar muito atento. Eu costumo dizer que é um dos pontos chaves e primordiais, a afetividade. Essas pessoas que estão na creche, estão recebendo crianças. Então, além da formação pedagógica, pessoas capacitadas, formadas, eles são cuidadores, mas também são educadores. Então, principalmente uma relação afetiva. É isso que os pais têm que procurar muito antes de colocar seus filhos. Observa
Vê se percebeu essa relação boa, afetiva no olhar para a criança, a maneira como está recebendo. Então, pais, afetividade em primeiro lugar. Eliette, agora a gente falando de afetividade, e é um momento muito difícil para a criança e também para o pai. Como se preparar para esse momento, se afastar da criança mesmo, né, durante todo o dia? A gente costuma dizer que é uma adaptação tanto para as crianças como para os pais, né? Então os pais também sofrem mais até do que as crianças. Está cortando, é o momento de cortar o cordão umbilical. Então os pais precisam passar segurança e tranquilidade. Não é nada de desespero, nada de angústia. Se você procurou a instituição antes, se observou, procurou informações, esteve antes com a criança, deixou que ela observasse melhor o local, explorasse o local. Então, os pais precisam estar seguros e passar essa segurança para os filhos, porque os pais são os espelhos dos filhos. Eliette, muito obrigado pela entrevista, viu? Juliano, dicas valiosas, viu? Volto com você no estúdio.